Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cantemos, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento da partilha da palavra de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Deseja forte. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Cante com fé. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Espírito Santo, Permita o Espírito Santo falar com você.
graça a Deus. Conceda-nos, Senhor, o dom do entendimento. Toque o nosso coração nesse momento, para que essa palavra, Senhor, possa gerar vida em nossa vida. Liberta-nos, Senhor. Abra o nosso coração à Tua voz. Fala-nos, Senhor. Realiza em nós os Teus milagres. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós meditamos a palavra de Deus, a gente fica sempre pensando que a palavra de Deus, ela está dentro de um contexto que não é o nosso contexto. Ela fala para uma realidade que não é a nossa realidade. Assim, talvez, tenhamos a tentação de sentir dessa forma. Mas eu acho o espetáculo disso tudo, que esse Deus é tão poderoso, que quando Ele inspira por meio do seu Espírito Santo, Ele atravessa gerações, Ele atravessa séculos, Ele atravessa milênios, e continua falando para nós como se a palavra fosse tão viva, como diz já a palavra, né? Como diz assim o Evangelho, a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante e cortante como uma espada de dois gumes. Ela separa o que é carne da carne e espírito do espírito. Essa é a função da palavra de Deus. E essa palavra de Deus hoje, que você já ouviu muitas vezes, sobretudo no tempo de Quaresma, no início da Quaresma, refazendo para nós o sentido do jejum, da oração e da esmola. Por que essa palavra hoje está sendo dita dentro do nosso contexto? Porque de fato o Senhor quer nos lembrar que nós vivemos muitas vezes dentro de um tempo que nos torna muito grandiosos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha para vocês verem, há tantos pregadores, e talvez, falando da minha realidade, pode ser que existem muitos padres também, que quando fazem determinadas pregações ou homilias, eles ficam mais preocupados com os likes e os dislikes da vida, do que preocupados realmente em emitir a palavra de Deus. E quando nós recebemos muitos likes, às vezes a gente fica muito grandioso. Poxa, eu estou sendo aplaudido, eu estou sendo bem visto, as pessoas estão gostando do que eu estou falando, mas isso não me converte, isso não me cura, isso não me leva para o céu. O que vai me levar para o céu é o caminho da humilhação. E eu vou dizer para vocês, a humilhação é o antídoto de todo o veneno que existe na nossa carne. Porque dentro de nós, por causa do pecado de Adão e Eva, nós ficamos predispostos à avareza, ao orgulho, à cobiça, à ira, à inveja, à gula, e a todos os outros, infelizmente, instintos egoístas que existem dentro de nós. E Gálatas no capítulo 5 já vai dizer isso, como eu disse outro dia na Santa Missa. Quando o Senhor nos propõe o jejum, a oração e a esmola, Ele está dizendo, olha, vá por esse caminho, porque por esse caminho você consegue domar a natureza humana. A nossa natureza humana, gente, ela é muito delicada em determinados aspectos. É por isso que Jesus disse para nós que é de dentro de nós que saem roubos, adultérios, o sentimento de assassinar e tantas outras coisas ruins saem de dentro de nós. E nós temos um potencial imenso de nos fazermos perder. Nós temos um potencial imenso de fazer acabar com o sonho de Deus na vida da gente. A gente é muito orgulhoso.
A gente é tão orgulhoso que às vezes a gente bate o pé que aquilo é verdade, que eu estou com a verdade, e a gente é capaz de colocar tudo a perder. Aí quando eu olho a vida de Jesus, eu fico pensando, alguém que estava em Deus, alguém que é Deus, alguém que tinha um trono majestoso, tinha bilhões, trilhões de anjos, falo bilhões e trilhões, que é claro que é uma infinidade de anjos que ele tinha lá para servi-lo, alguém que morava em ruas de ouro, alguém que olha para tudo que criou desse tamanhozinho, porque ele é gigantesco, ele é maior do que tudo que criou, é obviamente, alguém que desce, dá um furo na história humana, nasce de uma hebreia, camponesa, de um homem muito justo, porém paupérrimo, pobre de maré descer, como diz no português no popular, e vive a nossa realidade em tudo menos no pecado. E esse homem se sujeita à fome, esse homem se sujeita às humilhações, esse homem é perseguido, esse homem, como ele mesmo diz, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas as suas tocas, eu não tenho onde colocar minha cabeça. Esse homem vive uma vida de jejum, 40 dias ele passa jejuando, e até o diabo aparece lá no deserto para oferecer para ele o quê? Que a tentação do pão, da pedra se transformar em pão. É um homem que se mantém perfeito, porque até mesmo para dizer que durante as madrugadas inteiras ele passava em oração, foi quando muitas vezes Pedro foi surpreendido com ele andando sobre as águas. E a gente fica perguntando, será que nós somos tão melhores do que Jesus? Jesus que perdoou, Jesus que varou noites inteiras fazendo as suas orações, pedindo ao Pai que desse ele força para que ele não sucumbisse à tentação de negar o projeto de Deus. Ele que renunciou a tudo, renunciou à possibilidade de ter famílias, renunciou à possibilidade, porque na cultura judaica um homem não tinha só uma mulher, teria outras tantas mulheres. Renunciou tudo, viveu ali na simplicidade, escolheu um grupinho de pessoas, todas elas, cada uma mais difícil do que a outra, porque hoje estão no céu, mas quantos seres humanos, eles que estão nos assistindo aqui hoje, os apóstolos, sabem que eles foram muitas vezes duros no pensamento, incompreensíveis na forma de entender a pedagogia da caminhada. E às vezes nós vemos que Jesus em tudo teve simplicidade, generosidade, acolhimento. Jejuava, perdoava, promovia, expulsava demônios, procurava em tudo nos mostrar, como está mostrando que a via é seguir com toda discrição, mas com toda fidelidade. E hoje a palavra de Deus diz para nós, o que o Senhor quer de nós, Senhor, através do jejum, da esmola e através também das nossas orações? É que nós nos mudemos, transformemos. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para mudarmos o nosso modo de ser. Estamos aqui para evoluir como seres humanos. Eu acho que a religião, tenho certeza, que qualquer que seja a religião, se ela não te transformou, se ela não te deu suporte para ser transformado, porque a religião não tem poder de te transformar, porque você é o primeiro, pela sua liberdade, assumir a sua transformação, você está perdendo tempo. Se você continua de domingo a domingo, de ano a ano, a mesma pessoa, você está perdendo tempo. Por isso que Jesus vai falar, ele é tão mesmo sincero, e ao mesmo tempo tão profundo, que ele vai dizer, olha, se a nossa justiça não superar a dos fariseus e daqueles que diziam serem melhores, porque eu vou contar para vocês uma coisa. Traz o sino aí para mim que bate durante a consagração. Como que era no tempo de Jesus, eu vou te explicar agora e te mostrar nesse momento. No tempo de Jesus, as pessoas que estavam fazendo o jejum, elas tinham a necessidade de passar com o sininho assim à frente e ficar. Porque elas precisavam mostrar que elas estavam fazendo o jejum, para todo mundo verem que com o rosto delas desfigurados, elas estavam sendo praticantes da lei. Aqueles que estavam lá muitas vezes fazendo esmolas, ou melhor, dando esmola, eles faziam questão. Presta atenção aqui, olha, eu acabei de dar uma esmola para uma pessoa ali que estava precisando.
Era essa forma de mostrar que estava dando a alguém alguma coisa. As pessoas também que passavam tempo de orações, como que eles faziam as orações deles naquele tempo? Eles faziam questão, naquele tempo, as pessoas que rezavam, eles iam para as praças, ficavam em pé nas praças e gritando nas praças. Para quê? Para que as pessoas vissem que eles estavam rezando. Porque tinha que mostrar. A imagem a ser vendida era aquela que, se fizesse alguma coisa, deveria ser publicado. O nível de publicidade naquele tempo, que não existia internet nem nada, era grandioso demais. E Jesus está falando que todos eles já haviam recebido a recompensa deles. Nenhum deles estariam justificados. Por que o Senhor disse isso para nós? Porque nós corremos o risco de estar dentro da casa de Deus, fazendo as coisas para Deus, só também para serem vistos por alguém. E isso é muito duro, às vezes, quando o Senhor nos coloca isso. Porque eu, Padre Júnior, se fizer as coisas para ser aplaudido pelos paroquianos ou pela arquidiocese, eu simplesmente estou perdendo o meu tempo. Aliás, Jesus já vai até dizendo para mim, você já recebeu a sua recompensa. Porque você só quer mostrar para as pessoas uma imagem, vender uma imagem. E eu digo para vocês, as pessoas que ficam vendendo imagens, elas não conseguem sustentar, uma hora cai. E são muitas as pessoas que às vezes a gente vê, até no mundo político, até no mundo mesmo, nas outras realidades de segmentos sociais, as pessoas que dizem serem uma coisa e sustentam aquela realidade, quantos são aqueles que depois a gente fica sabendo, olha, não foi daquele jeito que era não. Ah lá, o que aconteceu? Por isso que a gente tem que ser humilde. Porque as pessoas que são humildes, se elas caírem, elas já são humildes mesmo, ninguém vai nem olhar para aquilo que elas puderam, no tropeço que elas tiveram. Agora, as pessoas que se julgam melhores do que as outras, no dia que elas caem, automaticamente a cobrança é maior, porque a vida inteira falou que era melhor do que o outro. E o sentimento, às vezes, de fazer as coisas até para superar o outro, isso também é um problema. E às vezes nós temos isso na casa de Deus. Eu tenho que lavar roupa suja em casa, né? Quantas vezes as pessoas fazem as coisas apenas para mostrar para as outras que está fazendo? Isso, Jesus já tem a sentença, você já recebeu a sua recompensa. Por isso, quando a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que fazer de forma oculta, porque diz Jesus que quando você entra dentro do seu quarto, você fecha a sua porta, você coloca o seu joelho na terra, ou melhor, dentro do quarto, seja na realidade que você tiver, você clama a Deus, ali você recebeu sua recompensa, mas não recebeu de forma vazia, você vai ser justificado. Então Deus gosta das coisas silenciosas, discretas. O que você tem que fazer, ninguém mais precisa saber. A mão esquerda não precisa saber o que faz a mão direita. Mas aí, tem um recadinho para nós. A palavra de Deus para nós, em Isaías, no capítulo 58, você depois abre a sua Bíblia. Isaías 58, no versículo 6 em diante. Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Qual seria o jejum do Senhor? Em romper os grilhões do pecado, em soltar as ataduras do jugo, em pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Em que consiste o jejum? Se fizeres estas coisas, isto a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Javé irá à tua retaguarda. Clamarás e Javé responderás, clamarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Olha o que Deus está pedindo para nós. Se tu tirares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador, a linguagem de pecado, se tu te privares para o faminto, ou seja, socorreres os que estão passando fome, se tu saciares o oprimido, tua luz brilhará nas trevas, a escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. Está aqui.
Não que o jejum de ficar sem comer, do modo que você puder fazer, seja ruim ou dispensável, não. Deus fala, é tanto que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas se eu estou jejuando e o meu próximo está passando fome, e eu não estou nem aí para a fome dele, que jejum é esse meu? Se eu estou jejuando, se eu estou nas praças públicas gritando e falando que eu estou realizando curas e milagres, e eu estou simplesmente indiferente com aquele que está sofrendo, que está oprimido, aquele que está lá em cima de uma cama sofrendo, aquele que está precisando de um tratamento, não tem nem como começar esse tratamento, aquele que muitas vezes está passando, crianças que estão passando dificuldades, se eu sou indiferente a tudo isso, meu jejum não vale de nada não. Minha oração nem subir, nem passar do teto, ela não passa não. Porque se eu estou querendo relação com Deus, mas eu não reconheço que Deus está nas pessoas, como é que essa oração minha pode ser ouvida? Como é que eu posso dizer que eu tenho fé? Como é que eu posso dizer que eu posso comungar Jesus aqui na Eucaristia? Eucaristia é comunhão. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos provoca para dizer, cuidado com as suas práticas, Júnior, Padre Júnior. Você pode rezar 1000 Ave-Marias, Padre Júnior, mas se você, depois das 1000 Ave-Marias, ficar com o seu coração cheio de grandiosidade, não ajudar o que passa fome, o faminto, o desprezado, aqueles que precisam de ti, pode ter certeza que você está fazendo o papel dos hipócritas da época de Cristo. Eu estarei fazendo o mesmo papel daqueles sacerdotes que tentaram de todo jeito condenar ele até conseguir. Porque de certa forma eu estou condenando ele naqueles que sofrem. Então nós temos que colocar nossos pés no chão e saber que um dia nós vamos comparecer lá no céu. Você sabe uma coisa que a Bíblia diz para nós? Que aquela pessoa que você ajuda, o anjo dela assiste diante do trono de Deus. O anjo daquela pessoa, como que é o anjo da guarda que eu e você também temos, assiste diante do trono de Deus. Então o bem ou o mal que você faz àquela pessoa é apresentado diante do trono de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes é melhor você sair humilhado do que humilhar alguém. Porque se você tem para receber, é melhor do que você ter para pagar. Porque se você tiver que pagar alguma coisa a alguém, talvez se não pagar as contas aqui, precisará, se for para o purgatório na antessala do céu, vai ficar lá até o fim do mundo, pagando as dívidas à justiça de Deus. Se não, se conseguir ainda purgar aqui, consegue a eternidade. Mas viver aqui é viver nesse sentido, que o Deus que eu digo que amo, eu preciso encontrá-lo no meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e odeio as pessoas que estão convivendo comigo, não. Isso é incoerência. Eu não posso dizer que eu estou fazendo belíssimas orações e simplesmente estou falando do outro que é imagem e semelhança de Deus. Eu não posso dizer que eu estou ofertando as minhas esmolas, ajudando as pessoas, tirando 200, 300, 500 reais para ajudar as pessoas, mas por detrás eu estou simplesmente vivendo uma vida completamente de pecado, porque hoje ali no Isaías 58, embora esteja bem antes dos evangelhos, Isaías 58 está falando até da palavra que sai da boca da gente, se ela for ímpia, até isso atrapalha a salvação da gente. Então é assim, meus irmãos, quanto mais humilhação nós passarmos aqui nesse mundo, porque quando a gente é humilhado, pensa, a gente pula dessa altura, a gente quer revidar na hora, a gente tem um sentimento de vingança, a gente deseja o mal para a pessoa, a gente quer ver aquela pessoa pagar o que fez com a gente, mas aí, simplesmente você está voltando para você, está queimando dentro de você a brasa que foi acendida. Porque na verdade você tem que, como eu dizia ontem na Santa Missa, o que o outro nos faz, é ele que vai acertar as contas com Deus, por isso que a gente entrega. E a Bíblia ontem diz, ora por aqueles que vos perseguem, você entrega a pessoa. Agora deixa essa brasa ficar queimando dentro de nós, para ficar com uma úlcera no estômago, um câncer que desenvolve, uma depressão terrível que se instala, é perder tempo e dinheiro. Porque depois você vai ter que ficar lá no médico, simplesmente tempos e mais tempos fazendo tratamento. Ou você pode perder até a qualidade de vida, né? Então se a gente for bem inteligente, a gente simplesmente vai deixar com que Deus faça a parte dele, a gente faz a nossa. É para entender que quanto mais humanos a gente for aqui,
mais imitarmos a Jesus, mais o céu a gente vai ter. E Jesus nos ensinou que o caminho que ele fez foi de humilhação. A doença nos humilha, às vezes uma pessoa que vai estar na sua vida vai te humilhar, às vezes a miséria nos humilha. Quantos irmãos nossos nesse mundo, bilhões de irmãos, e agora com a pandemia do coronavírus, diz que a América Latina vai ter mais de 20 milhões de pessoas famintas. Isso é humilhação. A gente muitas vezes pega a comida que a gente nem quer, porque tem hora que a gente olha para a comida que foi feita, a gente até rejeita, não vou comer isso, não gosto, eu passo mal. Enquanto que tem gente revirando, ou se Deus não tiver misericórdia depois dessa pandemia, a gente vai ver muita gente procurando no lixo alguma coisa para comer. Isso é humilhação, porque ninguém foi feito para isso, não. Então nós temos, sem contar muitas vezes que tem pessoas que têm o prazer de oprimir. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas que nós não sejamos assim. Que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo, porque os humilhados serão exaltados. Se você foi humilhado até hoje, ou humilhada, você vai ser exaltado. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Para chegar a ser padre, eu fui muito humilhado. Fui bastante humilhado. Mas pensa, eu não tenho mágoa de ninguém. E tudo que eu passei porque precisava passar. Bendito seja Deus que colocou as pessoas na minha vida para ter que fazer com que eu passasse as humilhações necessárias para mim ser um ser humano melhor. Que Deus abençoe todo mundo que passou na minha vida. Todos os que puderam me ajudar, seja na humilhação ou seja no apontamento dos caminhos. Porque se eu não tivesse sido humilhado, talvez eu seria um arrogante, um prepotente, um orgulhoso, uma pessoa que não pudesse servir de base para nada, ou melhor, nem de seta que caminha para Deus, porque o padre é simplesmente uma seta que volta para Deus, que indica o caminho que é Deus, porque tudo é Ele, nós não somos nada. Então, que você nessa noite possa não olhar para as pessoas que te humilharam, acusando elas, não. Louve a Deus, porque os humilhados vão ser exaltados. Você vai ser exaltada, você vai ser exaltado. Quando você menos perceber, quando você menos pensar, você vai receber uma proposta que vai te fazer ficar simplesmente de boca aberta. Você vai pensar, esse Deus trabalha e trabalha com seriedade. Ele trabalha, gente. Ele vê a nossa humilhação. Quando menos você espera, você recebe de Deus uma ajuda tão grande. Você recebe uma porta que se abre tão grandiosa que você fala, agora sim, eu entendi por que eu passei aquele dia o que eu passei. A gente só entende na hora que a gente vê Deus agindo por nós. Por isso eu volto a dizer e termino, se você está sendo humilhada ou humilhado, ou já foi, aguarde. Porque o que Deus tem para fazer por nós é grande.